Falando sobre a União Soviética, muitos imediatamente se lembram de suas conquistas na área da ciência e das tecnologias militares. E isso é realmente verdade. Em muitas áreas, os cientistas e engenheiros soviéticos estavam em um bom nível mundial, competindo de igual para igual com seus colegas ocidentais. No entanto, havia também um outro lado desses sucessos que, naturalmente, nunca era divulgado. Estou falando sobre as repressões do sistema soviético contra os cientistas, a proibição direta de disciplinas científicas inteiras por motivos ideológicos. E sobre as famosas charashkas de Stalin, prisões especiais para cientistas, onde eles faziam suas descobertas. Naquela época, a elite da ciência soviética passou por essas instituições. Então, neste episódio, vamos falar sobre quem, quando e para que foram criadas as charashkas, em que condições trabalhavam os cientistas e engenheiros nelas, e quantos cientistas passaram pelos escritórios de projetos especiais do NKVD. E claro, você também vai conhecer as personalidades mais famosas da ciência que acabaram nas charashkas. Além disso, vamos abordar as causas e a história das relações difíceis entre o governo soviético e a inteligentsia científica. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. O governo soviético contra os cientistas. O governo soviético sempre teve relações complicadas com a inteligentsia científica. Os bolcheviques simplesmente consideravam os cientistas representantes do antigo mundo burguês que não se submetiam à reeducação. É conhecida a frase de Lenin, dita sobre a prisão do professor Tikhvinsky. Envie um pedido ao Tcheca. Tikhvinsky não foi preso por acaso. Química e contra-revolução não se excluem mutuamente. Particularmente emblemática nesse sentido é a história do chamado Navio dos Filósofos, no qual, em 1922, centenas de cientistas e engenheiros foram expulsos do país à força. E os bolcheviques não estavam expulsando simples pós-graduandos, mas pessoas renomadas, reconhecidas até fora do país. Mas aqui pode-se dizer que os passageiros do navio filosófico ainda tiveram sorte. Pelo menos não acabaram em um campo de colima, nem entraram nas listas de fuzilamento. O poder soviético ignorava convenções como o autogoverno das instituições científicas, incluindo a própria Academia de Ciências. Os bolcheviques chamavam qualquer tipo de eleição de resquício burguês podre. Em 1930, o governo liquidou em massa as sociedades científicas e campanhas difamatórias eram realizadas contra pessoas da ciência que, de alguma forma, desagradavam ao regime. Qualquer contato com colegas estrangeiros foi totalmente proibido. Mas tudo isso eram detalhes menores diante das repressões iniciadas contra a comunidade científica, que a atingiram de imediato. No final dos anos 20, começaram os famosos processos contra engenheiros e cientistas. O caso do Partido Industrial, o processo de Shakti, o processo do Partido Trabalhista Camponês. Durante o chamado caso da Academia de Ciências, vários acadêmicos e membros correspondentes foram presos, dezenas de cientistas foram enviados para campos de trabalho e exílio, a ciência histórica e os estudos regionais foram completamente destruídos e apenas por milagre a matemática de Moscou e a Sociedade Matemática conseguiram sobreviver. Mas isso ainda não é tudo. Os comunistas não apenas destruíam cientistas individuais, eles devastavam disciplinas científicas inteiras e faziam isso baseados em suas convicções ideológicas ou simplesmente por pura ignorância. Por exemplo, um certo Coleman, chefe do Departamento Científico do Comitê Municipal de Moscou, escreveu um artigo chamado A Matematização Nociva da Ciência, onde ele chamava de sabotagem a abundância de cálculos matemáticos e fórmulas na ciência, nos trabalhos dos cientistas representantes das ciências exatas. Sim, eles também sofreram, mas para os cientistas das ciências humanas a situação foi bem pior, já que física e tecnologia eram essenciais ao governo para criar armas. Mas todos esses filósofos e sociólogos pareciam claramente desnecessários. Como resultado, a ciência histórica e a filosofia foram praticamente destruídas, mas isso também afetou outras disciplinas. A astronomia sofreu muito. Em 1936, surgiu o tristemente famoso caso de Pulkovo. Segundo estimativas de cientistas, até 30% dos astrônomos soviéticos foram reprimidos. No entanto, os exemplos mais emblemáticos foram a destruição da genética e da cibernética. Ambas as disciplinas receberam o rótulo de pseudociência, com todas as consequências decorrentes disso.
Trofim Lysenko, um charlatão e aventureiro que conseguiu conquistar o favor de Stalin, contribuiu para a perseguição aos geneticistas. Como resultado dessa campanha, dezenas de cientistas foram fuzilados ou enviados para campos de trabalho. O acadêmico Vavilov foi preso e mais tarde morreu na prisão. O acadêmico Vavilov, um cientista notável de renome mundial na ciência soviética. A campanha contra a genética e a cibernética teve as consequências mais tristes. A União Soviética ficou enormemente atrasada em relação aos países ocidentais nessas duas disciplinas científicas, que se tornaram áreas de ponta no final do século passado. A história das charashkas. Já nos primeiros anos do terror em massa, milhares de cientistas e engenheiros, especialistas valiosos que eram muito necessários para a jovem indústria soviética, acabaram em campos e prisões. Eram necessários como o ar. Os comunistas tentaram rapidamente formar novos engenheiros a partir dos proletários, mas o resultado era francamente ruim. Então, as autoridades tiveram uma nova ideia: não mandar os sabotadores e inimigos do povo com diplomas universitários para cortar madeira, mas obrigá-los a trabalhar em suas especialidades. Em 1929 surgiu o primeiro e um dos mais famosos escritórios de projetos instalados em prisões, o TSKB-39 da OGPU, em homenagem a Mendinsky. No início ele ficava localizado no território da Butyrka, ou, para ser mais preciso, no prédio da igreja da prisão. Aqui foi reunida a nata do pensamento dos engenheiros aeronáuticos soviéticos, que conseguiu, em um curto espaço de tempo, criar um caça completamente novo, o I-5. Em seus testes esteve presente pessoalmente Stalin, e a aeronave foi pilotada pelo piloto número 1 da União Soviética, Valery Tchkalov. Stalin reconheceu o valor do trabalho dos engenheiros. Após a conclusão dos testes, Polikarpov e Grigorovich foram libertados e até receberam prêmios em dinheiro. Em maio de 1930 surgiu uma circular especial assinada por Kuibyshev e Yagoda, na qual determinava que especialistas condenados por sabotagem fossem utilizados na produção, porém exclusivamente em instalações dos órgãos da OGPU. Assim, as charashkas surgiram oficialmente na União Soviética. Não se sabe quem inventou esse nome. Em russo, a palavra charashka significa uma instituição ou organização que não inspira confiança. Não se sabe por que passaram a chamar assim instituições de tipo prisional. Esse nome entrou em uso amplo após o lançamento do romance No Primeiro Círculo, do escritor e dissidente Alexander Solzhenitsyn. Ele mesmo passou vários anos em lugares desse tipo, por isso a obra acabou sendo em grande parte autobiográfica. Em 1930, foi criado um departamento especial na administração econômica da OGPU, que passou a supervisionar as charashkas. Em 1934, todos os escritórios de projetos prisionais foram dissolvidos, mas já em 1938, por ordem direta de Ezhov, eles foram restaurados e, a partir desse momento, o número de escritórios de projetos prisionais só aumentou. O auge das charashkas foi no fim dos anos 40 após a derrota e ocupação da Alemanha, quando prisioneiros alemães passaram a ser enviados em massa para lá. Engenheiros alemães foram essenciais para o avanço da indústria aeronáutica e da tecnologia de foguetes soviéticas. Após a morte de Stalin, começou a liquidação dos escritórios de projetos prisionais, porém alguns deles continuaram existindo até meados dos anos 50. Como era a vida nas minas de Stalin? Alexander Solzhenitsyn não chamou seu romance sobre a charashka de No Primeiro Círculo à toa. Isso é uma referência direta à Divina Comédia de Dante, onde as punições dos pecadores no primeiro círculo do inferno não são tão terríveis quanto nos seguintes. O mesmo pode ser dito sobre os escritórios de projetos prisionais. Em comparação com o campo, eles eram um verdadeiro sanatório. E sim, sem exagero, pode-se dizer que para muitos cientistas talentosos soviéticos, a charashka salvou suas vidas. Os prisioneiros das charashkas viviam em locais aquecidos e com relativo conforto, sem violência dos guardas e podiam receber visitas de familiares. E claro, os cientistas nas charashkas tinham a oportunidade de trabalhar com o que amavam e ainda por cima na companhia de pessoas que pensavam como eles. Veja como Leonid Lvovich Kerber, um dos prisioneiros da famosa charashka de Tupolev, descreve sua vida. Acordavam a gente às 7 horas da manhã, e o tempo até às 8 era destinado para arrumar os quartos, lavar o rosto, fazer a barba, ginástica e assim por diante. Das 8 às 9 era o café da manhã, depois trabalhávamos até a 1 da tarde quando íamos almoçar. Das 2 às 7 trabalhávamos novamente, depois descansávamos até às 8, jantávamos e tínhamos tempo livre até às 11, quando apagavam as luzes. Segundo o projetista, eles eram alimentados suficientemente bem.
Davam kefir, manteiga, bebida de frutas, cacau. O almoço era composto por 2 pratos. Na loja da prisão, era possível comprar balas, doces, itens de higiene pessoal. E para os fumantes, distribuíam cigarros. Admito que na época nem todos os cidadãos soviéticos se alimentavam bem, mesmo livres. Pacotes de comida e visitas familiares eram permitidos. No começo, depois do barracão do campo ou do Sapoval, tudo isso parecia para Kerber algo estranho, irreal. Quando depois de um almoço farto, a atendente do buffet lhe perguntou: "Você quer chá ou cacau?" Ele pensou: "Ainda ontem me chamavam de ei, canalha." Apesar das condições relativamente brandas, a charashka ainda era uma prisão com arame farpado e guarda armada. Nesses estabelecimentos vigorava um regime de sigilo rigorosíssimo. Havia uma seção especial, e as charashkas se ocupavam de várias coisas. As charagas soviéticas faziam de tudo. Já mencionei o TSKB 39, onde trabalhava Polikarpov. Havia também outro escritório de aviação, o TSKB 29, onde trabalhavam Tupolev, Petliakov e Miasishev. Durante a guerra, foi exatamente aqui que foram criados os bombardeiros de mergulho, PE-2 e TU-2. No mosteiro de Suzdal foi criado um centro de armas microbiológicas, onde, sob a supervisão dos agentes da Tcheca, microbiologistas reprimidos desenvolviam cepas de bactérias e vírus de combate. Em Marfino, trabalhavam na criação de cifradores telefônicos para a inteligência e as comunicações do governo. Foi exatamente lá que Solzhenitsyn cumpriu sua pena. Ele escreveu o romance exatamente sobre aquela charashka. No primeiro círculo havia uma charashka militar química, que se especializava na criação de venenos e gases de combate. No lugar dela, hoje está o Instituto Estatal de Pesquisa Científica de Química Orgânica e Tecnologia. Isso mesmo. O mesmo que ficou famoso no mundo todo pelo desenvolvimento do Novichok e foi sancionado pelo envenenamento de Navalny. Havia charagas atômicas em Kutino e em Sukhumi, sendo que nesta última trabalhavam especialistas alemães prisioneiros. Os detentos desenvolviam motores de foguetes e de aviação, criavam tanques, inventavam fórmulas de novas pólvoras e explosivos. Em Murmansk, no Extremo Oriente, e em Krasnoyarsk havia charagas geológicas, onde trabalhavam cientistas perseguidos. Na famosa prisão de São Petersburgo, funcionava a OKB 172, onde foram criadas as armas autopropulsadas Su-152 e Su-152. Canhão antitanque M42, os prisioneiros mais famosos das charashkas, na URSS de Stalin. Qualquer um podia ser pego pela máquina de repressão, nem feitos passados, nem títulos científicos ou publicações, nem total lealdade ao regime salvavam alguém da prisão. Nem mesmo a fama mundial dava qualquer garantia de segurança. Por isso, não é de se surpreender que nas charashkas se reunisse a nata do pensamento científico e técnico soviético. Vamos falar sobre os mais famosos. Sergei Korolev. Hoje, o mundo inteiro conhece o nome de Sergei Korolev, um dos pioneiros da cosmonáutica que enviou Yuri Gagarin em seu voo histórico. Ele também teve que passar um tempo na charashka OKB-16 na fábrica de aviação de Kazan. No entanto, neste caso, pode-se falar apenas sobre a sorte fantástica de Korolev. Em junho de 1938, Korolev foi preso como participante de uma organização trotskista contra-revolucionária. Por isso, naquela época, as pessoas eram fuziladas, mas Korolev recebeu apenas 10 anos e foi enviado para Kolyma. Lá, Korolev teve sorte pela segunda vez. Na época, ele já estava morrendo de exaustão quando um ex-diretor da fábrica de aviação de Moscou o viu, e ele foi transferido para o hospital do campo, salvando sua vida. Korolev perdeu o navio a vapor que afundou durante uma tempestade junto com os prisioneiros e a tripulação. Naquela ocasião, mais de 700 pessoas morreram. Em 1940, Korolev foi transferido para a charashka de Tupolev e depois para Kazan, sendo libertado apenas em 1944. Yuri Kondratyuk. O nome desse homem não é muito conhecido pelo grande público, mas Yuri Kondratyuk é um dos fundadores da cosmonáutica soviética e representante da filosofia cósmica. Ainda aos 20 anos, ele calculou a órbita ideal para um voo à Lua, que os americanos usaram em seu programa Apollo. Trabalhando como mecânico em um armazém de grãos, Kondratyuk propôs construir um elevador de grãos gigantesco, um mastodonte de 13.000 toneladas. Isso foi um verdadeiro avanço, mas as autoridades locais não valorizaram, chamando o inventor de sabotador.
Kondratiuk foi condenado a 3 anos, parte dos quais cumpriu em um dos primeiros escritórios de projetos especiais, as chamadas charashkas. Em 1934 foi considerado culpado pelo assassinato de Kazan, culpado. Em 1934 considerado culpado pela criação de empresas de carvão. Kondratiuk criou o projeto da usina eólica da Crimeia, que agradou tanto ao comissário Grigori Ordzhonikidze, que ele próprio solicitou a libertação do engenheiro dos campos de trabalho. O cientista foi ao Monte Ai-Petri, na Crimeia, onde continuou aperfeiçoando o projeto da usina eólica. Em 1934, ele foi considerado culpado de assassinato em Kazan. Em 1934, ele foi considerado culpado de assassinato. O cientista apresentou um pedido de libertação dos campos. Foi para o Monte Ai-Petri, onde apresentou o pedido de libertação do engenheiro dos campos. Libertação em Kazan em 1934, considerado culpado em Kazan naquele ano. Nikolai Timofeyevich Ressovsky, aos 25 anos, jovem e talentoso biólogo, Nikolai Timofeyevich Ressovsky foi trabalhar na Alemanha. Ele se dedicou à ciência até meados dos anos 30, mas depois recusou voltar ao URSS por medo de Kazan e dos campos. Em 1945, logo após a ocupação da Alemanha pelas tropas soviéticas, Timofeyev Ressovsky foi preso. Primeiro, o cientista foi enviado a um campo no norte do Cazaquistão, onde quase morreu de fome, e depois transferido para uma instalação. 0211 na região de Chelyabinsk, onde estavam sendo realizados trabalhos na primeira bomba nuclear soviética. Somente em 1951, Timofeyev Ressovsky foi libertado e em 1956 foi reabilitado. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn não pode ser chamado de grande cientista, mas é uma figura marcante na história recente. Ele foi preso em 1945 por críticas ao poder soviético e ao próprio Stalin, que ele fez em cartas. Deram a ele 8 anos de campos de trabalho, parte dos quais ele passou em uma charashka na fábrica de motores de aviação em Rybinsk e depois em Marfino, perto de Moscou. Após ser libertado, Solzhenitsyn escreveu vários livros sobre o sistema de campos soviéticos. O mais famoso deles, claro, é o Arquipélago Gulag. Essa é a principal obra do autor. Em 1974, o escritor foi expulso do país e só conseguiu voltar em 1994. Andrei Tupolev. Em 1937, Andrei Tupolev foi preso e acusado de sabotagem, sendo condenado a anos no Gulag, mas com o início da guerra foi libertado. Tupolev cumpriu sua pena no lendário TSKB-29. Durante os anos de guerra, trabalharam lá 17 principais projetistas de aeronaves e, junto com os funcionários prisioneiros de guerra, um total de 1.500 pessoas. Lev Terman. Lev Terman é um famoso inventor soviético, músico, físico e acústico. Em 1939, ele foi acusado de preparar o assassinato de Kirov e condenado a 8 anos de campos de trabalho. Ele passou a maior parte de sua sentença na charashka de Tupolev, onde trabalhou na criação de aeronaves não tripuladas controladas por rádio, precursoras dos modernos mísseis de cruzeiro. Somente em 1947, Terman foi libertado e mais tarde reabilitado. Nos anos seguintes, ele colaborou ativamente com os órgãos de segurança do Estado, desenvolvendo para eles sistemas avançados de escuta. Hoje em dia, é praticamente impossível determinar com precisão quantos cientistas soviéticos passaram pelas charashkas de Stalin. Muitos documentos foram destruídos e parte deles ainda está sob sigilo, mas pode-se afirmar com segurança que o número chega a dezenas de milhares. As pessoas recebiam longas sentenças sem motivo, viviam praticamente em condições de prisão e tinham possibilidades limitadas de ver seus familiares e entes queridos. Por outro lado, a alternativa à charashka era o campo de trabalho, onde as chances de sobrevivência para um cientista de gabinete não eram muito altas. Quanto à eficácia geral da ciência prisional, a resposta aqui é óbvia. Sim, nas charashkas foram feitas descobertas e invenções, mas sem dúvida, seus autores teriam sido muito mais produtivos em liberdade, trabalhando em condições normais e não por uma tigela de sopa. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.